Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cássia e hoje nós iremos fazer a correção dos exercícios de juros simples. Bora lá? Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês. Então, deixa eu pegar aqui a caneta, de 5% ao mês, durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 252, qual foi o montante ao término da aplicação? Então, o que ele está querendo nos dizer? Que 5% ao mês, ele gerou R$ 252. Ele quer saber, então, quanto que foi o valor no final, então, de toda essa aplicação, quanto que a pessoa recebeu. Só para a gente lembrar que o montante, ele é igual ao capital mais os juros. Capital é o valor inicial, o valor que é investido. Os juros é o valor que rende, né? O valor que vai sendo rendido ao mês ou ao ano. E o montante, então, é essa soma. A gente tem aqui que os juros, eles valem R$ 252. O capital a gente não tem, a gente precisa calcular. E o montante é o que quer saber, né? O montante no final, que a pergunta está querendo saber de nós. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber é o capital. Para a gente descobrir o capital, a gente tem que fazer o cálculo de porcentagem. Ou pela regra de 3, ou a gente faz pela fração. Bora lá, eu vou fazer por regra de 3 aqui. Então, a gente faz aquela nossa tabelinha, reais, e aqui porcentagem. Parte aqui no meio, vamos lá. 100%. Quanto que vale 100%, que é o valor do nosso capital? A gente não sabe, é o que ele quer descobrir da gente. A gente sabe que 5% corresponde a R$ 252. Aí a gente então multiplica cruzado. Deixa eu descer aqui. A gente multiplica cruzado, então. Fica 5 vezes x igual a 252 vezes 100. Aqui dá 5x e dá 25.200. Pessoal, os cálculos, as continhas aqui, as continhas de multiplicação, dividir, eu vou fazendo direto, tá bom? Mas aí você vai fazendo no seu caderno. Eu vou fazendo direto para o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá, o 5, ele tá multiplicando o x. Se ele tá multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo, né? Então, fica x igual a 25.200 dividido para 5. Quanto que dá? 25.200 dividido para 5. Dá 5.040. Então, o que é esse valor? Esse valor corresponde ao capital. Então, a pessoa aplicou R$ 5.040 e em 5% ao mês, durante 5 meses, rendeu R$ 252, que foi o valor, então, que rendeu a partir dessa aplicação. Então, ele quer saber o montante. O montante é o capital mais o juros. A gente tem, então, que o capital é 5.040, mais os juros, que é 252. Quanto que dá essa continha, então? 5.040 mais 252. É igual a R$ 5.292. Ou seja, esse valor aqui é o valor que a pessoa obteve ao final dos 5 meses. Então, depois de 5 meses de aplicação, a pessoa obteve R$ 5.292. Certinho? Bora lá para a próxima. No regime de juros simples, determinado capital investido durante 2,5 meses produziu um montante de R$ 12.000. O mesmo capital investido durante 5 meses, no mesmo regime de juros, produziu um montante de R$ 14.000. Nesse caso, é correto afirmar que esse capital é. Então, vamos lá, relembrar de novo. Nós temos, então, que montante é igual a capital mais os juros.
Ele não fala aqui pra gente quanto foi o capital, né? Ele fala aqui que durante 2 e 5 meses produziu um montante de R$12.000, então o montante a gente tem R$12.000. O mesmo capital investido durante 5 meses no mesmo regime de juros produziu um montante de R$14.000. Então a gente tem que depois desse período de 5 meses teve esse montante. Então o que a gente faz? Tem vários valores aqui. A gente precisa descobrir primeiro o valor dos juros. Quanto foi que gerou de juros? Os juros, então, para a gente descobrir, a gente precisa ter uma sacada aqui. Ele está falando que R$14.000 foi investido durante 5 meses. Então, durante 5 meses rendeu esse valor. Só que antes desse valor, ele tinha aqui que o montante era 12.000. Então, inicialmente tinha aqui os 12.000 e depois desse período de 5 meses, rendeu e gerou o valor de 14.000. Então, tinha 12.000 e depois do período, o valor foi para 14.000. Então, a diferença desses valores é os juros, ou seja, é quanto que rendeu. Que foi, então, 14.000 menos 12.000 foi R$2.000. Tranquilo, pessoal? Essa continha aqui, tranquilo porque é 14 menos 12, é porque ele tinha, então, 14.000, que foi rendido no final, e inicialmente esse valor era 12.000. Então, a diferença desses valores foi o quanto que rendeu. Foi o valor final menos o valor inicial. Então, essa diferença é o valor que rendeu, beleza? E agora o montante. A gente tem aqui, ele falou que o montante foi de R$12.000. Então, a gente coloca 12.000. Opa, deixa eu só repetir aqui a continha para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Montante, então, é capital mais juros. O montante é R$12.000. O capital a gente não sabe. Juros, quanto foi? 2.000, né? Então, a gente isola aqui o capital. Então, vai ficar capital igual a 12.000 menos 2.000. Então, nosso capital é de R$10.000. Então, esse aqui é o valor inicial, beleza? Valor inicial, então, de R$10.000. O capital investido foi de R$10.000. Então, nesse caso, é correto afirmar que esse capital é inferior a 9.400? Errado. Superior a 9.400 é superior, mas é inferior a 9.800? Errado. Superior a 10.200? Errado. Superior a 10.600? Errado. Superior a 9.800, inferior a 10.200. Então, essa aqui é a alternativa correta. Beleza? Vamos lá para a próxima. Calcule o juro que renderá um capital de R$3.200 aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao ano durante 6 meses. Então, quer saber quanto que rende de juros? Quanto que vale esse juros? Isso aqui é uma continha de porcentagem tranquila que a gente já fez. Então, eu faço aqui a coluna em dinheiro e aqui eu faço a coluna de porcentagem. Então, a gente tem que 3.200, que é o nosso capital, então ele é 100%, né? O valor inteiro, todo o valor que foi investido, então ele é 100%. E quer saber, então, a pergunta, né? A nossa questão está querendo saber quanto que vale 12% de 3.200. Então, bora lá. Quanto que é esse valor? A gente multiplica, então, aqui cruzado. Então, fica 100 vezes x igual a 3.200 vezes 12. Aqui dá 100x. E quanto que dá? 3.200 vezes 12. Dá 38.400. O 100, ele está multiplicando x, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, fica x... 38.400, desculpa, dividido para
100. Eu tenho um zero embaixo, corto com zero em cima, um zero embaixo, corto com zero em cima. Então, aqui x é igual a R$ 384. Mas percebam, pessoal, olha só. Aqui tá falando durante o ano. Então, no ano rende 12%. Mas a gente quer saber o quê? 6 meses. 6 meses é o quê? Metade de um ano. Então, em um ano rende 384. Mas em 6 meses rende quanto? Ou seja, na metade de um ano rende quanto? Então, a gente pega esse valor e a gente divide por 2, porque é a metade de um ano. Então, fica 384 dividido para 2, que fica, então, 192 reais. Então, é esse valor aqui, beleza? Pessoal, qualquer dúvida que tenha ficado, não deixe de perguntar. Eu tô aqui para isso, beleza? Um beijo e tchau, tchau!